E aí, pessoal, tudo bem? Marcelo, canal Geopolítica e Operação Retomada, pedindo para o pessoal que tem interesse se inscrever no canal. Não é um canal fácil, né? Os áudios são difíceis, eles desafiam a mente das pessoas, digamos assim, mais normais, não é? Aqui para o cara entender o que nós dissertamos, precisa ter a mente um pouco mais para fora da caixinha, não é? Não é um canal de fácil compreensão, mas vamos seguindo e tentando despertar as pessoas, né, de uma maneira mais lúdica, podemos dizer assim. Então vamos lá, nessa semana eu vi uma entrevista de um ídolo que eu tenho na música, né? Gosto muito da banda americana Kiss, e eu vi o guitarrista, vocalista, o Paul Stanley, numa entrevista sobre política, ele dizendo assim, né? Que as narrativas eram diversas e que quando ele assistia a Fox News, que é um canal de direita na América, né, Fox News, a favor do Donald Trump, ele via uma realidade na América. Aí ele também disse na entrevista que quando ele assistia a CNN, que é um canal completamente de esquerda na América, não é? É um canal completamente anti-Trump, anti a soberania das nações e tal. Quando ele assistia a CNN, ele via uma outra América. Bom, o Paul Stanley, o músico que deu a entrevista, é um cara que vive numa bolha, porque ele mora em Beverly Hills, numa mansão, muito rico. Então, para ele não sabe analisar das duas qual é a verdadeira América. E partindo agora dessa minha narrativa primeira aqui, falando sobre a entrevista dele, eu quero falar sobre o poder da narrativa, como isso é importante numa guerra ao qual estamos inseridos, que é uma guerra de quinta geração. Eu sempre falo que a guerra se tornou híbrida por causa do componente biológico, o vírus Covid-19. Mas essa guerra, ela é uma guerra há muito tempo, há pelo menos alguns anos, é uma guerra de quinta geração, que é uma guerra que atua dentro da mente humana, e para se atuar dentro da mente humana, você conquista as pessoas através da narrativa. Ou seja, você cria aquele mundo na cabeça das pessoas, o mundo ao qual você quer que elas acreditem, o mundo ao qual você quer que elas trabalhem por ele. Na verdade, quando isso acontece pela esquerda, pelo socialismo, nós chamamos de gramscismo, porque vem das teorias do pensador italiano comunista dos anos 30, Antonio Gramsci, que escreveu na cadeia, porque ele foi preso na Itália pelos fascistas, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, não é? E lá ele escreveu uns livros chamados Cadernos do Cárcere, que nesses livros, não é, ele explica como seria a dominação sem a imposição de uma guerra de armas tradicional, sem a imposição de uma revolução sangrenta, mas a dominação pela narrativa, a dominação onde você coloca o seu pessoal dentro das esferas estatais, e esses vão junto com a mídia criando uma narrativa que gera na cabeça das pessoas aquela sensação de que está tudo correto e que qualquer coisa que venha a discordar de toda a narrativa presente é uma conspiração, é uma mentira, é uma bobagem, é coisa de loucos. Bom, o fato é que a esquerda criminosa socialista, usada e trabalhada pelas elites, pelos bilionários do planeta Terra, no Brasil e na América, eles conseguiram impor toda essa narrativa numa quantidade enorme de pessoas que acreditam nisso, que acreditam em todas essas ideias falsas, em todo esse mundo fantasioso, né? Elas acreditam, elas impõem a sua vida nisso, né? Elas
partir do momento que você pega essas pessoas desde pequenas e você constrói essa narrativa na cabeça delas, você não tem mais, para essa pessoa, fica muito difícil sair desse mundo, né? Ela abandonar aquilo ao qual ela acreditou a vida inteira. Então isso é uma guerra muito diferente, essa que nós estamos vivendo. E por que eu estou fazendo esse áudio agora, né, nesse momento? Porque eu disse no meu livro, escrevi um livro chamado Operação Retomada, a Realidade Superando a Ficção, que os militares ocidentais, precisamente os militares americanos, perderam a guerra do Vietnã na narrativa e não no campo bélico. O que aconteceu foi que aqueles militares que foram lutar no Vietnã, eles iam para a guerra sem um dispositivo moral. O dispositivo moral é aquela vontade, aquele sentimento ao qual é implantado na pessoa, né, de que ela está lutando pelo lado correto da guerra, pelo lado, digamos assim, certo, pelo lado da virtude humana. Então a mídia americana, já completamente tomada pelos bilionários da Terra, lá no final dos anos 60, conseguiu convencer as mentes do povo americano, do público americano, que a guerra no Vietnã era uma guerra imoral. Então todo combatente que foi lutar no Vietnã passou a ser tratado pelas famílias americanas, pela sociedade, pela mídia americana, como um ser imoral, como um ser que não serve para viver em sociedade, porque aquela guerra, segundo a mídia, a narrativa midiática, era uma guerra imoral e que a América não devia fazê-la, porque os bilionários e os comunistas trabalharam muito bem a mídia, porque era muito importante para eles que a América não vencesse aquela guerra, né? não ocupasse aquela península da Indochina, que era muito importante para o avanço do comunismo naquela região. O que acontece é que esses soldados que foram lutar, os que sobreviveram, voltaram à América, eram tratados, né, de péssima maneira. Isso vocês podem observar. Eu sempre falo naquela série de filmes do Rambo, onde o Sylvester Stallone, ali no primeiro episódio, ele volta, ele é preso, ele é maltratado, ele é torturado. Aí ele vai explicar para o coronel que treinou ele para aquela guerra, né? Que o coronel afirma que ele é uma máquina de matar, que ele foi treinado, e ele sempre questiona o coronel sobre a influência política na guerra. Isso vocês podem observar nos 3 primeiros filmes da série. Então é o seguinte, a guerra das narrativas, os militares nos anos 70, principalmente no Brasil, o olavismo acusa esses militares de não terem feito absolutamente nada para deter o avanço do gramscismo, que é essa digamos assim, hegemonia e superioridade na guerra das narrativas. O que esse olavismo, né, o senhor Olavo de Carvalho e os seus alunos, a maioria idiotas, não sabem ou não se dão a percepção de conhecer, é que os militares brasileiros não tinham a mídia na época. Então a narrativa pertencia a toda a grande mídia que já estava no bolso dessas dinastias, desses bilionários. Então vocês imaginam um soldado entrando numa sala de aula e prendendo um professor, mandando para a masmorra um professor porque ele falou em justiça social de esquerda. Veja, a narrativa da esquerda, ela já é um pouco superior à nossa, porque ela trabalha com a justiça social. Ele diz que o cara tem que ter, enquanto nós, da direita, dizemos que o cara precisa trabalhar primeiro. Então, a narrativa deles, ela já tem ela já está
numa situação para se colocar melhor na cabeça das pessoas. Então você imagina um soldado do exército impedindo que um professor utilize essa narrativa em sala de aula. O que a mídia iria falar? Olha, os ditadores, né, os torturadores, eles querem acabar com a liberdade do povo e não haveria uma mídia alternativa como hoje existe a internet, não existia na época, para que essa narrativa da esquerda fosse contestada. Então os militares tiveram que se recolher, né, tiveram que recuar naquele momento na guerra, porque os avanços e os recuos fazem parte de toda e qualquer guerra longa, e é a combinação desses dois, né, dessas duas estratégias, o avanço e o recuo, que faz de um general o vencedor. Então os militares, tanto os americanos no Vietnã, recuaram na guerra, o que deu a sensação de que eles perderam a guerra, e não é verdade, quanto os militares brasileiros tiveram que recuar, porque não tinham uma mídia alternativa que contestasse a narrativa dos criminosos de esquerda. Isso significa dizer que quem tem a narrativa ou a hegemonia da narrativa, ele está muitos passos na frente para ganhar a guerra. Exatamente por esse motivo que o aparelhamento, a justiça que trabalha, eu digo justiça entre aspas, que trabalha para os globalistas, que trabalha para todo esse establishment que tenta impor à sociedade a sua dominação, ela vem com a narrativa. Viram como eu estou falando bastante essa palavra hoje no áudio aqui? Eles vêm com a narrativa de que a nossa rede alternativa, a internet, as redes sociais, estão repletas de mentiras e fake news. O que eles querem com isso? Derrubar a nossa versão, que está colocando na cabeça das pessoas quem luta pelo lado correto para a humanidade. Exatamente isso, eles querem vencer na guerra das narrativas. Ou seja, o plano deles foi abortado por causa da internet. A internet, lá em 2011, ela proporcionou toda aquela situação que nós chamamos de Primavera Árabe. Reuniu pessoas para protestos, para fazer toda a diferença naquela época, e derrubou muitos ditadores no mundo árabe, no Oriente Médio. Então é um perigo muito grande para a nova ordem mundial manter a nossa narrativa em atividade constante. Exatamente por isso, os veículos de rede social, Twitter, YouTube, Facebook, etc., WhatsApp, eles sofrem pressões gigantescas para uma censura, né? Principalmente de algumas palavras ali onde você fala no YouTube, e também querem queimar os narradores, querem tratar os narradores como se fossem loucos e mentirosos. Então é isso, pessoal. O áudio de hoje fica só por aqui. Pensem e reflitam a respeito, principalmente na acusação leviana que se fazem aos militares brasileiros de que eles não fizeram nada para deter o avanço do gramscismo. Muito obrigado.